Salve Maria Santíssima! Quero falar nessa live da manhã sobre São João de Ávila. Você já ouviu falar em São João de Ávila? Talvez não tenha escutado, né? Você que talvez leia os livros de Santo Afonso, de santos como São Francisco de Sales e outros autores espirituais, provavelmente já ouviu falar no Mestre de Ávila. Pois é, ele é o grande doutor da igreja São João de Ávila, da Espanha. A Espanha, sem dúvida, tem dado grandes santos para a igreja. Ou poderíamos dizer, esses santos têm se dado, pela graça de Deus, como grandes presentes de Deus para a Espanha e para o mundo. Lá temos Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São João de Ávila e tantos outros, né? São João de Ávila, de uma família que tinha posses, bastante posses. Ele, quando criança, ele já tinha um espírito profundo de humildade, de sacrifício, de vida de oração e de desapego. Era um homem profundamente desapegado. Os seus pais eram pessoas, apesar de ter posses, pessoas muito virtuosas. Eles não eram apegados ao dinheiro, aos bens materiais. Pelo contrário, educavam São João de Ávila no caminho do céu, no caminho de uma pobreza interior. E aí nós vemos o grande resultado, né? Da graça de Deus, mas contando também com a educação dos seus pais. São João de Ávila, ele estudou 4 anos, estudos jurídicos. Esses estudos ajudou também bastante ele nas missões posteriores. Ele perdeu os pais ainda na juventude e quando foi ordenado sacerdote, foi convidado algumas pessoas, em especial 12 pobres, ali como um símbolo, né, do lava-pés, um símbolo da ceia. E após a Santa Missa, que ele celebrou em intenção do seu pai e da mãe dele, né, dos pais dele, após a Santa Missa, ele vai distribuir a herança que ele tem entre os pobres. Ou seja, um homem que via Cristo de fato nos pobres. Ele não colocava o pobre como centro, mas ele conseguia enxergar Cristo em cada pobre. E por isso era um homem profundamente amoroso com os pobres e com todos, né? As cartas que ele escrevia eram para santos, para nobres, para senhoras, para pessoas simples, para sacerdotes, para leigos, era um homem que se fazia, como diz São Paulo, tudo para todos. Ele é até chamado o apóstolo Paulo da Espanha. Então, este grande santo, uma certa vez sendo chamado para fazer um sermão, e era um sermão bem especial, um momento, uma ocasião especial, ele passou a noite inteira diante do crucifixo e fazendo vigília e rezando, e dizia: Senhor, pela vergonha que tu passastes quando estavas nu na cruz, me ajuda a passar por essa vergonha de ter que pregar, né? Esse sermão, que era um sermão, de certa forma, onde ele ia ser visto por muitas pessoas, e sem dúvida pessoas bem nobres, e que sem dúvida iriam cercá-lo de elogios e tudo, e a coisa que ele mais tinha pavor era de elogios. Não que ele fosse ingrato, não que ele tivesse uma baixa estima, claro que não. Era um homem profundamente equilibrado. E depois do sermão, que foi maravilhoso, começou uma chuva de louvores, de elogios ao sermão que ele fez. E ele falou assim: foi isso que o demônio me falou ontem. Ou seja, o demônio já estava elogiando ele, tentando, São João de Ávila, tentando fazer ele cair no orgulho, na vaidade, na soberba, mas ele não caiu, claro. E ele falou: o que vocês estão dizendo, o demônio me falou ontem à noite. Onde ele passou a vigília de oração diante de Jesus, a imagem de Jesus crucificado.
com seus sermões maravilhosos, né, isso, seu exemplo de sacrifício, humildade, ensino como grande mestre, uma certa vez ele levou uma bofetada enorme e ele se ajoelhou e pediu que a pessoa batesse na outra face, porque pelos muitos pecados que ele tinha. Então ele deu outra face para que a pessoa que bateu, batesse novamente, porque ele dizia que ele merecia muito mais. Era alguém que tinha uma autoridade, né? Se eu não estou equivocado, ou era um eclesiástico, ou era um enviado, né? de um eclesiástico. E daí, a sua profunda humildade, seu profundo dom de tocar os corações, ou seja, os seus sermões convertiam os corações mais duros, mais frios e mais indiferentes. Deus, através das palavras daquele homem, era como uma navalha, né, no coração das pessoas. Ele até dizia: Senhor, trata-me como trata-me o ferreiro. Ou seja, com a mão tu me seguras e a outra tu bates. Ou seja, o ferreiro pega o ferro, né, que ele está ali cuidando e forjando, ele pega o ferro, depois ele bate com o martelo. Pega o ferro, depois ele vai segurando com a mão o ferro e bate com o martelo. E ele falava: Senhor, faz comigo o que faz um ferreiro com ferro. Ou seja, bate-me e sustenta-me. Ou seja, prova-me e dá-me a tua força para aguentar a provação. Nesse sentido. E sendo esse homem exemplar, sem dúvida ele causou muito incômodo, até entre o meio que ele vivia, entre muitos sacerdotes da época. E era um tempo bem difícil, né? Era a época também da Reforma Protestante, que nós chamamos de reforma, mas de forma equivocada, né? Porque reforma, a gente reforma a nossa casa, não é saindo dela ou difamando ela, é mais uma deforma do entendimento. É uma deforma daquilo que é a essência da igreja. Então, é uma inimizade com a igreja que foi feito, né? E São João de Ávila, ele vai mostrar um outro conceito. Não é para ser uma reforma onde eu quero reformar os outros primeiro. Não. A primeira reforma é uma reforma interior. Ele entendendo, eu como sacerdote, eu tenho que ser santo. Pela graça, né? Deixando que a graça trabalhe em mim. Eu devo colaborar, eu devo ter uma vida ascética. E sem dúvida foi um homem de ascese, de mística profunda. Então a primeira reforma, ele fala dessa reforma interior, essa reforma do homem, pela penitência, pela conversão, pela vida de oração profunda, pela vida virtuosa, deixando que a graça vá fazendo a pessoa crescer. Então, uma reforma interior. Por isso ele tem também os tratados da reforma, trabalhando muito isso, né? A questão da santidade dos sacerdotes. Ele é padre diocesano e um grande luminar para todos os padres diocesanos, assim como São João Maria Vianney. Então, nós percebemos, né, que independente da pessoa estar numa ordem, ou sendo padre diocesano, ou de uma nova comunidade, ou instituto, a santidade, sem dúvida, é para todos. Então, ele é o grande modelo, assim como São João Maria Vianney e vários outros santos, para os padres diocesanos. Tanto a sua vida como a sua obra escrita. Então, ele começou a ser perseguido, voltando aqui, né, na sua época, e foi acusado de inúmeras coisas, tudo mentira, né? Como se ele ensinasse errado a doutrina, como se ele falasse heresia, como se ele falasse que não precisa ir para a igreja, que o pecado venial não vale muito, que Nossa Senhora, como se Nossa Senhora não fosse sempre virgem. Ou seja, surgiram inúmeras acusações falsas contra São João de Ávila, em especial acusações contra a santa doutrina, como se ele pervertesse a doutrina. Daí, ele durante 3 anos sofreu um processo inquisitório da época da Inquisição. Ele passou 1 ano encarcerado. Daí, ele foi escrevendo, né, provavelmente foi nessa época que ele escreveu o Audi Filha, esse Audi Filha, onde
ele ia tratando de ensinar uma filha espiritual dele, de formar a alma dela para a santidade. E esse tratado, que é um dos melhores, né, a nível de espiritualidade, os panoramas de teologia mística da Espanha são riquíssimos, né? Os grandes místicos a gente encontra na Espanha. Claro que encontra em vários outros países, né? No Brasil também a gente pode olhar, principalmente os escondidos. Porém, a Espanha é riquíssima de santos doutores e também riquíssima de santos ligados à teologia mística e à teologia também ascética. Então o que acontece? Ele passa um ano no cárcere e foi um ano muito produtivo. Ele poderia ter se defendido porque ele sabia a malícia dos seus acusadores e sabia como combater esses falsos testemunhos, mas ele resolveu sofrer com Cristo. Perdão. Ele, por exemplo, ele gostava... Obrigado, meu grande amigo aí, o nosso amigo Gerdones, né? Eu ia dizer Marcones, que era o nome do outro amigo meu. Meu amigo Gerdones, grande seminarista. Não vejo a hora de me confessar com meu querido amigo Gerdones. Um abraço, irmão, viu? Rezando por você sempre. Você é um grande dom, sem dúvida, para a sua família, para a igreja e para a minha vida pessoal, tá bom? Deus te abençoe. Então, voltando à questão de São João de Ávila, quando ele vai para o cárcere, ali a sua vida interior, ela alavanca mais ainda. No lugar dele ficar resmungando, dando uma de coitadinho, ele não quis se defender. Ele foi como um cordeiro mudo ali para o cárcere. Ele foi acusado falsamente. Ele mesmo não se defendeu. Foram outras pessoas que depois o defenderam. Se eu não me engano, 35 testemunhas comprovaram a virtude daquele grande homem, deste grande homem. E após os 3 anos ele foi liberado. Porém, o que aconteceu? Depois que ele foi liberado, foi imposto a ele que ele fosse corrigir os ensinos equivocados e ambíguos que ele ensinou. Na verdade, ele não ensinou nada de ambiguidade, ele não ensinou nenhuma heresia, ele não ensinou nada incompleto, mas ele, por humildade, ele foi novamente a ensinar as pessoas, como um sinal de reparação. E daí aconteceu o quê? As pessoas foram mais tocadas, mais convertidas, mais transformadas, começaram de fato a converter-se, e os que já eram convertidos a crescer na vida virtuosa, na busca da santidade. E daí começaram a elogiar ele de novo, né, pelos grandes sermões. O homem tinha uma palavra penetrante, profunda. É tanto que, depois que começou os elogios, ele falou: eu sofri muito menos estando no cárcere do que ouvindo esses elogios. Ele diz que preferia estar no cárcere do que ouvindo inúmeros elogios. Um homem extremamente simples. A humildade é a verdade. E ele, de fato, se sentia muito humilhado mesmo ao ouvir tantos elogios. E ele falou que preferia estar no cárcere ainda, né? Ele falou assim: esses elogios me causam mais sofrimento que o período que eu passei no cárcere. E a gente pode ver também a questão do mestre que ele era. Por exemplo, que ele é ainda, né? Por exemplo, várias pessoas acusavam Santa Teresa de Ávila de ser uma falsa mística, de estar fingindo as coisas, de ser coisas do demônio, o que acontecia com Santa Teresa de Ávila. Então, São João de Ávila, segundo alguns biógrafos, consta, né, na biografia de alguns, que ele analisou a vida de Santa Teresa de Ávila, a vida que ela escreveu, a sua autobiografia, e ele falou que aquilo tudo era obra de Deus, que ela podia ficar tranquila. Foi também São João de Ávila que analisou o caso de Maria Madalena da Cruz, que era tida por santa, fazia inúmeros milagres, era muito famosa, e ninguém percebia que ela era usada pelo demônio. Mas o grande mestre de Ávila percebeu que ali era uma ação do demônio, não era algo verdadeiro, não era algo divino, mas era uma presença do mal. Então,
A gente vai ouvir falar, por exemplo, no livro Discernimento Regras para o Discernimento dos Espíritos. Você vai ouvir falar um pouco sobre o caso dela, Madalena da Cruz. E também você vai ouvir falar, no caso de Madalena da Cruz, no livro Teologia Ascética e Mística. Né? Aí vai complementando a história. Também na biografia de Santa Teresa de Ávila, numa biografia, não na autobiografia, na biografia. Quando os inquisidores chegaram próximo de Santa Teresa de Ávila, um dos enviados, né, para questionar Santa Teresa falou assim: olha, vai te acontecer o mesmo que aconteceu com Madalena da Cruz, né, que estava sendo usada pelo demônio, e depois ela mesma confessou, assim, alto e bom tom, que ela tinha feito um pacto com o demônio para ter poderes, né, prodigiosos. Ela mesma confessou isso. E ela queria ser vista, né? E quando foi falado para Santa Teresa de Ávila que podia acontecer o mesmo que aconteceu com Madalena da Cruz, ela disse: eu tremo toda vez ao pensar isso. E quando Santa Teresa falou que tremia ao pensar isso, aquele homem falou: essa mulher de fato é uma santa, porque com profunda humildade ela falou isso. Então, algo muito belo, né? Santa Teresa de Ávila. Pois é, São João de Ávila confirmou que esses fenômenos, que a vida que Santa Teresa tinha era uma vida de fato confirmada pela presença de Deus. Era Deus que conduzia ela naquele caminho. Por exemplo, São Francisco de Borja, também um grande santo, né? O que aconteceu? Aconteceu que ele, ouvindo o sermão de São João de Ávila, que era nas Ezequias, se eu não me engano, da rainha ou da imperatriz dele, ele foi muito tocado no sermão das Ezequias. Muito tocado mesmo, pela postura litúrgica de São João de Ávila e pelo sermão, pela força da santidade que havia nas palavras daquele homem e na vida daquele homem. Então, quando foi o funeral, né, caminhando aquela procissão do funeral, o caixão da rainha ou da imperatriz, né, de Francisco de Borja, cai e todo mundo vai embora. Francisco de Borja, por uma graça especial de Deus, fica ali, em meio daquele odor fétido, terrível, né? E daí ele decide não mais seguir os reis desse mundo, mas de fato seguir o grande rei dos reis. E ele viu como as coisas desse mundo são perecíveis. O poder passa, o dinheiro, tudo passa. E ele começou a meditar sobre a questão da morte, e daí foi um grande passo para a conversão dele, até que se torna o São Francisco de Borja. Ou seja, São João de Ávila foi este também grande canal para que isso acontecesse. João de Deus, que hoje nós chamamos São João de Deus, também ouvindo os sermões de São João de Ávila, foi muito alcançado e muito tocado, e daí foi crescendo na vida de santidade. E um dos instrumentos poderosos da mão de Deus foi São João de Ávila. Santo Inácio de Loyola também, né? Se diz que na Companhia de Jesus comentava-se assim: se João de Ávila, né? Se o mestre de Ávila vier para a Companhia de Jesus, ele tem que ser levado como era levada a Arca da Aliança, nos ombros, né? Ou seja, tamanha a santidade daquele homem, as pessoas tinham essa reverência de comparar ele como o novo apóstolo Paulo, como uma Arca da Aliança, e também como Santa Teresa de Ávila, quando soube da morte de São João de Ávila, ela começou a chorar copiosamente. E perguntaram por que ela chorava, né? E ela falou: choro porque a igreja perde uma grande coluna. Não que ela sabia que ele ia no céu, ia ser muito útil intercedendo, mas ela via o grande trabalho que ele tinha feito, né, ao longo desses anos, né? Ele viveu 70 anos. Então ela tinha um grande apreço por ele e sabia da santidade de vida dele. Ele fundou vários colégios, ele tinha muitos discípulos, esses discípulos também cresceram no caminho de santidade, se tornaram grandiosos escritores, no sentido da sua época, né? E formaram também outros discípulos. Ele tinha uma proximidade muito grande com Santo Inácio de Loyola e outros, né, da Companhia de Jesus. Também ele vai influenciar em vários escritos posteriores, né? Como São Tomás de Villanova, nos escritos de Santo Afonso, os escritos mais próximos dele, São João da Cruz. Por exemplo, tem um sermão dele que é sobre o Advento,
preparando para o Natal, aonde São João de Ávila fala, né? Que se Jesus Cristo é meu, né? A terra é minha, o céu é meu, os anjos são meus. E esse sermão do Advento a gente vai ver presente nas poesias de São João da Cruz. Ou seja, os escritos de São João de Ávila influenciaram também muito nos outros santos místicos. E, por exemplo, na poesia de São João da Cruz, onde tem até a música cantada, né? O céu é meu, a terra é minha, os anjos são meus. E falando que Jesus é dele, São João da Cruz falando isso nos seus poemas. E ele já pega isso dos sermões, dos escritos do grande mestre de Ávila. Isso está no sermão onde ele fala sobre o advento. Aí ele fala sobre que Jesus Cristo é dele, o céu é dele, né? Ou seja, é um grande tesouro a ser descoberto a vida de São João de Ávila. Ele não ficava na vida espiritual, era o principal, mas essa vida espiritual era muito concreta. Como eu falei, ele fundou vários colégios, ele tinha uma atividade em beneficiar os pobres, ele não aceitava dinheiro após os seus sermões, né? Para não dar uma ideia que após os sermões ele estava cobrando, né? E ele vivia em um estrito espírito de obediência, pobreza, profunda castidade, profundo zelo apostólico. Uma das pregações preferidas dele era falar sobre o apóstolo Paulo. Ele até comenta, né, a carta dos Gálatas, tem nos escritos sobre as Escrituras, onde ele comenta as Escrituras, uma parte, né? Ele comenta tanto o livro de Gálatas, como ele comenta o livro de São João Evangelista, as cartas, né? Ele também escreveu vários sermões sobre o Santíssimo Sacramento, tem os sermões sobre o Espírito Santo, tem vários sermões sobre a Virgem Maria, tem um grande tratado sobre o sacerdócio, tem os pequenos tratados, né, que é o Tratado do Amor de Deus, e vários outros tratados menores. Ou seja, é uma riqueza enorme a vida do grande mestre de Ávila. Uma vida profundamente tocante, né? Homem verdadeiro, valente, vigoroso, que também sabia chamar a atenção das pessoas. Ele era humilde, mas ele sabia exortar. Ele era firme. Não era uma humildade tacanha, uma falsa humildade. Era uma verdadeira humildade. É tanto que ele era amigo dos grandes santos e orientou grandes santos. Também como São Pedro de Alcântara e vários outros, né, como eu já falei. Então isso aqui é um pouquinho da vida de São João de Ávila. Grande abraço para todos que têm nos acompanhado neste dia e que São João de Ávila interceda por cada seminarista diocesano, por cada padre diocesano. A editora, se não me engano, Malacóio ou Molocaio, agora fugiu um pouquinho o nome, né? Semal, Semó. Ela editou, traduziu o livro Sermões do Espírito Santo, que eu já li, muito bom, e também Sermões do Santíssimo Sacramento, também traduzido por essa editora. A editora Paulo de Portugal traduziu os escritos sacerdotais, a editora Paulo de Portugal. Também tem o Mistério do Natal, que são pequenos sermões dele, sobre preparação para o Natal. E tem as obras completas dele, pela editora Biblioteca de Autores Cristãos, que é em espanhol, as obras completas em 4 volumes. Então aqui é um pouquinho da vida do grande mestre de Ávila. São João de Ávila, rogai por nós.